Olá, boa noite a todos. Hoje a gente está começando mais uma live de Escola para Escola do Thomas Bilingue for Schools. E hoje a gente vai falar sobre programa bilíngue na infância, com a Erika Oia. Antes de começar, eu gostaria de falar a respeito da Casa Thomas Jefferson, para quem não sabe, e do Thomas Bilingue for Schools. Para quem não sabe, a Casa Thomas Jefferson é um centro binacional, tem mais de 50 anos de atuação no ensino da língua inglesa e na promoção da cultura americana. Ela está presente no Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. E se você quiser saber mais informações a respeito sobre a escola, a Casa Thomas Jefferson, é só entrar em contato pelo nosso chat, que a gente vai colocar o link com mais informações. O Thomas Bilingue for Schools é um programa bilíngue da Casa Thomas Jefferson. É uma solução completa que engloba desde a parte pedagógica até o marketing. Presente em mais de 30 escolas pelo Brasil. E se você quiser também saber mais informações, a gente vai disponibilizar um link no chat para vocês aí no YouTube. Hoje, a gente conversa com uma graduada em pedagogia, especializada em psicopedagogia e mestrado em linguística aplicada, com linha de pesquisa voltada para o bilinguismo. Professora de inglês há 26 anos e apresenta em eventos nacionais e internacionais. Muito boa noite, Erika Oia. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. Tudo bem? Tudo bem, Guilherme. O prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. De nada. Érica, antes da gente começar, eu quero só explicar para os nossos espectadores que a live ela funciona com perguntas e respostas. Eu vou te perguntando algumas coisas e aí a gente vai respondendo durante a live. E se alguém tiver alguma dúvida ou alguma pergunta que queira fazer para a Érica, é só colocar no nosso chat no YouTube que a gente vai respondendo por aqui, tá bom? Para a gente começar, Érica, você pode dar para a gente o conceito do que é ser bilíngue? Essa pergunta ela parece simples, mas ela não é tão simples assim, né? Ela é um pouco mais complexa, né? Então, vamos pensar o seguinte: se a gente abrir um dicionário e a gente vai lá procurar a definição de bilíngue, normalmente eles vão trazer que é uma pessoa que uma pessoa que fala duas línguas, né? Mas é uma definição muito simples, então vamos analisar alguns outros aspectos. Lá nos anos 30, assim, falando um pouquinho da literatura, né? Lá nos anos 30, teve um autor chamado Bloomfield. Ele falou isso aí, que, por exemplo, o bilíngue é aquela pessoa que fala duas línguas, e ele foi um pouquinho além disso aí, né? Que, além de falar duas línguas, o bilíngue tinha que ter um controle nativo das duas línguas. Ou seja, é uma coisa complexa, não é simples, A pessoa né? teria que nascer em 2 países ao mesmo tempo, praticamente. Mais ou menos isso. E aí, isso nos anos 30. Lá pelos anos 60, um outro autor chamado McNamara, ele chegou e falou assim, a gente desenvolve algumas habilidades quando a gente está aprendendo língua, né? Ler, escrever, ouvir e falar. Então, assim, para esse autor, você falar que você já usa os dois idiomas em pelo menos uma dessas 4 habilidades, você já é bilíngue. Então, assim, se a gente parar para pensar, são 2 extremos, né? E aí, lá na virada do século, no ano 2000, apareceram 2 autores chamados Hammer e Blank, que eles fizeram uma análise, né, dessa questão do bilinguismo, do bilíngue de uma maneira mais holística, de uma maneira mais considerando
um todo e não somente a parte linguística, como os autores anteriores estavam falando sobre a língua somente, né? Então, assim, no caso de Hammerson e Blank, eles analisam vários outros aspectos que não só a língua. Sim, existe o aspecto linguístico. E o aspecto linguístico para eles é o quê? O bilíngue pode ter a desenvoltura nos 2 idiomas, né? E ele pode também ter a desenvoltura de um idioma mais do que o outro, tá? E assim, esse é o aspecto linguístico, só que eles analisam e eles incluem outros aspectos para fazer essa análise do que é ser bilíngue, né? Um outro aspecto que eles englobam aí é a questão da idade, né? Que, então, assim, eles mencionam bilinguismo na infância, na adolescência, na fase adulta, mas vamos um pouquinho mais, assim, da infância, que é o foco aqui de hoje, né? Então, assim, quando a gente fala de criança, né, o que acontece? A criança, ela está se desenvolvendo, né? Então, assim, só que ela não está se desenvolvendo somente na parte de linguagem. Ela está se desenvolvendo em várias áreas, nas áreas motora, cognitivo, socioemocional, né? E tudo isso acontece ao mesmo tempo. Tudo isso acontece junto, né? Não dá para a gente falar assim, não, hoje vamos desenvolver a língua. Amanhã você vai desenvolver a coordenação motora. Então, não é assim. Então, assim, tudo se desenvolve ao mesmo tempo e, é claro, uma coisa vai influenciando a outra, né? Então, essa questão da idade, ela tem esses aspectos. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui de uma criança de 2 anos que ainda não fala o português, né? Ela não tem o português consolidado, ela ainda está aprendendo. Quando as crianças fazem 2 anos, normalmente elas falam o que ainda? Palavras isoladas, né? Elas não constroem frases ainda. E aí vamos supor que essa criança vai participar de um programa bilíngue, ou vai para uma escola bilíngue, ou vai fazer um curso de inglês. Ela vai, durante as aulas de inglês, estar num ambiente que o professor e que os coleguinhas vão estar recebendo estímulos em inglês. Então, assim, ela fala algumas palavras em português, e ela vai começar a falar algumas palavras em inglês. Então, a gente pode dizer que, nesse momento, ela tem uma desenvoltura nas 2 línguas similar, tá? Aí pensa nessa mesma criança quando ela faz 3 anos. Quando ela faz 3 anos, ela vai ter tido todo um ano de vivência. O exemplo que eu estou dando é uma criança no Brasil, tá? Que mora aqui no Brasil e vai para a escola aqui no Brasil. Ela vai ter todo, assim, uma desenvoltura, uma vivência, na maior parte do tempo dela, em português. Então, o que acontece? O português vai se desenvolver mais rápido. Então, você percebe que a situação bilíngue dessa criança, de 2 anos para 3, ela mudou, linguisticamente falando, né? Com 2 anos, ela tinha uma desenvoltura similar, porque ela ainda está aprendendo português. Com 3 anos, na primeira língua, que seria o português, uma criança já consegue construir frases, interagir em conversas curtas, contar alguma coisa que ela quer, né? Então, aí a situação dela muda. Por quê? Porque ela vai ter
uma desenvoltura maior no português do que no inglês. Tá? Então, assim, tudo isso também vai depender muito da situação, do ambiente que a criança está inserida, né? E que é um outro aspecto que esses dois autores mencionam. O ambiente que a criança está. Se ela está num ambiente que as pessoas falam uma língua só, ou as pessoas falam duas línguas, como essas pessoas se comunicam, como elas interagem. Então, assim, isso influencia também no desenvolvimento, né? Uma outra questão relacionada a isso que faz parte dessa análise holística, né, do bilíngue, é quando você pensa assim, vamos falar do Brasil, né? Aqui no Brasil, o inglês é uma língua de prestígio, né? Então, assim, a criança vai para a escola, ela fala português, ela vai aprender inglês. Esse aprendizado do inglês não vai fazer com que ela pare de falar o português, porque a gente está falando de língua de prestígio. Né? O que pode acontecer com crianças que mudam de país, por exemplo? Elas mudam de país quando são pequenas, né? E aí, dependendo do país que elas vão morar, os pais continuam falando essa língua, a primeira língua deles, em casa, mas a criança, quando vai para a escola, vai interagir com os amigos, ela vai falar o quê? A língua do país. A língua local, isso. Então, assim, dependendo de como essa questão for conduzida, pode acontecer da criança continuar falando e desenvolver os dois idiomas, como pode acontecer dela não querer mais falar um dos idiomas, né? Por uma questão assim, os amigos não falam essa língua, eu quero só falar essa aqui. Então, assim, o ambiente também influencia muito nesse desenvolvimento. Mas essa criança, ela chega a perder, ou Érica, esse desenvolvimento, se ela for inserida em um outro ambiente, ou não? Por exemplo, quando ela vai para os Estados Unidos, e aí ela fica lá por um tempo e quer falar só inglês, ela perde esse português que ela aprendeu na língua materna, inicialmente, ou não? Ou ela Se não continua houverem... Então, se não houverem estímulos, interação e o uso da língua, ela... Pode perder. Vamos dizer que a situação... Lembra que a gente estava falando da situação linguística? Né? Que aos 2 anos está parecido, depois o português ele desenvolve mais rápido porque tem maior tempo de exposição. Se ela muda de país, essa situação pode inverter de novo. Que ela vai estar usando mais o inglês, então ela pode ser que o inglês seja a língua de maior desenvoltura naquele momento. Por isso, essa questão ela é situacional. Você tem que analisar a situação que o bilíngue está inserido, né? E existe também a questão cultural, né? Quando a gente aprende uma outra língua, a gente entra em contato com aspectos culturais dos países falantes da língua, das pessoas falantes da língua. E, assim, pode acontecer, né, do bilíngue ter a identificação cultural com essa língua ou não, né? Entendi. Falando das crianças, como elas são pequenas, elas estão desenvolvendo ainda. Então, assim, elas ainda não têm nenhuma identificação cultural do país de origem delas. Mas, com o passar do tempo, elas vão se identificando ou não. Na maioria das vezes, sim, porque começou muito cedo, então aquilo, o processo fica um processo mais natural, né? Digamos assim. Entendi. Então, você percebe que assim, não é uma coisa muito simples. A gente tem que fazer uma análise mais
abrangente. Pra gente, né? 360, né? Mas sempre ouvimos falar e ouvimos dizer que as crianças aprendem as coisas rápido. Quanto mais cedo iniciarmos o processo de inserção delas em um contexto bilíngue, melhor. Nós podemos dizer que isso é uma verdade para elas se tornarem bilíngues, Érica? Bom, pesquisas mostram que, assim, quanto mais cedo, melhor, né? Principalmente, assim, questões relacionadas à pronúncia, questões relacionadas ao quanto à vontade, né? Essa criança vai lidar com a língua, né? Ela vai se sentir mais à vontade, mais... Se ela quer aprender mesmo, né? Na verdade, não é um processo consciente, né? Mas, assim, ela se sente mais à vontade porque começou mais cedo. Aquilo faz parte do processo de desenvolvimento dela. Então, sim, começar mais cedo é bom, e tem uma outra questão, por exemplo, quanto mais cedo você começa, maior de vivência e de experiência você vai ter nesse idioma, né? Você vai ter nessa língua. Existe uma questão biológica aí que as pessoas chamam de janela biológica, que tem a ver com um período sensível, na qual esse desenvolvimento de língua, ele acontece de uma maneira, assim, mais natural, mais rápida e com mais chance de sucesso, tá? Isso não quer dizer que... Isso não quer dizer que, por exemplo, um adolescente ou um adulto ou as pessoas que começam a estudar ou aprender, entrar em contato com a língua mais tarde, isso não quer dizer que elas não vão ter sucesso, porque, assim, a vontade de aprender e o objetivo de se aprender aquela língua é mais determinante que a idade, né? Então, assim, por outro lado, a gente tem que pensar o seguinte: quanto mais cedo, melhor? Sim, mas esse aprendizado, ele tem que ter algumas características, né? Ele tem que ter, assim, tem que ser um aprendizado que acrescente, que desafie a criança, ele tem que ser prazeroso, ele tem que estar ligado ao mundo real dessa criança, para fazer sentido, para ter significado para ela acontecendo, né? E Então, aí... tem que ser mais lúdico, né? Como você disse. Bem mais lúdico para Isso, conseguir ter esse tem processo. tem que ter a coisa da ludicidade, porque eles ainda não fazem abstrações, então tem que ter tem que ser concreto, né? Quando as crianças são pequenas, sim. Mas, assim, para tudo isso, para esse aprendizado que começa mais cedo, ter significado, ele envolve essas outras características, né? Tem que ter afeto, tem que ter conexão com o professor, tem que ter... ele precisa ser contextualizado, precisa ter um propósito para as atividades estarem acontecendo. E aí, tudo isso junto faz o quê? Faz com que aquele aprendizado seja memorável para a criança, né? Então, assim, sendo memorável, ele tem significado. Então, assim,
quando o processo de ensino e aprendizagem é feito dessa forma, sim, quanto mais cedo, melhor. Entendi. Obrigado, Érica. E a próxima pergunta é: as famílias têm diversas opções no mercado, como escolas bilíngue, programas bilíngue, escolas internacionais e curso de inglês. Existe uma opção melhor para as crianças? Se eu quisesse pagar, por exemplo, a mais cara de todas, por exemplo, uma escola internacional, ela realmente é a melhor ou existe uma outra possibilidade? O que é o melhor agora? Guilherme, olha só, quando me fazem essa pergunta, né, e eu sei que muita gente tem dúvida sobre isso, eu costumo responder com outra pergunta, né? Quando a pessoa me pergunta, o que é melhor, o que você acha melhor, qual que é a sua opinião? Eu normalmente pergunto para a pessoa, qual que é o seu objetivo? O objetivo da sua família, o objetivo do seu filho, o objetivo do aluno que vai fazer essa escolha, né? Por quê? Porque, assim, hoje existem muitos caminhos diferentes para você se chegar, para se chegar num resultado, assim, vamos olhar pelo lado linguístico, né? Para o aluno ou para a criança construir comunicação. Então, assim, existem caminhos diferentes. O que eu acho que a gente precisa ter claramente é o que é uma coisa diferente da outra, a gente precisa ter essas informações para poder fazer uma escolha mais assertiva, né? Então, por exemplo, vamos falar dos cursos de inglês. Os cursos de inglês, eles estão no mercado há muito tempo, eles trazem resultados comprovados, né? São cursos que têm uma carga horária semanal, que pode variar de 120 a 180 minutos, normalmente 2 vezes ou 1 vez por semana. Esses alunos, eles vão ser nas turmas pelo nível de proficiência linguística que eles têm. E é um curso que vai ensinar a língua. Então, o aluno vai ser exposto, ele vai aprender o quê? Vocabulário, estruturas, né? Ele O vai... famoso verbo to be. Sim, mas de uma maneira contextualizada, de uma maneira, né? Com metodologias mais modernas, tal, né? Aí, hoje em dia, a gente tem os programas bilíngues, que eles têm uma carga horária maior, essa carga horária varia aí de 250 a 300 minutos, e o foco é diferente, né? O foco é dar conteúdos acadêmicos, né? Matemática, estudos sociais, ciências, e aí essas aulas são dadas em inglês. Então, através dos conteúdos, a língua também está sendo desenvolvida, tá? Então, por exemplo, essas horas de programa bilíngue, elas podem estar dentro da grade regular de uma escola, tá? Ou elas podem funcionar no contraturno dessa escola, né? Então, por exemplo, se o objetivo da família ou do aluno eu quero que meu filho aprenda inglês, mas eu não quero que ele deixe de ser preparado para os exames nacionais aqui do Brasil. PAS, Enem. Então, assim, ele pode continuar na escola regular escolhida pela família e no programa bilíngue. Por quê?
responsabilidade de ensinar o conteúdo continua sendo da escola. A responsabilidade de ensinar a língua é do programa bilíngue. Tá? Então, normalmente, o que acontece? A gente faz revisitações de conteúdo em inglês. Né? A gente dá as aulas de ciência, matemática, estudos sociais em inglês, revisando esse conteúdo, revisitando esses conteúdos. Só que a responsabilidade de ensinar o conteúdo é da escola, tá? Diferente das escolas bilíngues. As escolas bilíngues, elas têm na grade algumas matérias que são oferecidas em português e algumas matérias que são oferecidas em inglês. Nesse caso, o que acontece? A responsabilidade de ensinar o conteúdo e a língua são da escola. É da escola. Tá? E, por fim, a gente tem as escolas internacionais, que normalmente elas seguem o currículo, a cultura, os hábitos, os horários, até o calendário do país, né? Então, a escola americana segue o que acontece nas escolas nos Estados Unidos. E aí, normalmente, as famílias que fazem essa opção são famílias assim, às vezes vêm para o Brasil para morar por um determinado tempo, mas depois vai voltar para o outro país, e aí não querem que os filhos percam toda esse contato com o ritmo escolar que eles têm lá, né? Ou até famílias brasileiras que pretendem mudar de país e já para preparar a criança, né, para a realidade de um outro país, também coloca a criança numa escola internacional. Uma coisa que eu acho importante a gente falar aqui, voltando um pouquinho, é o seguinte: tem algumas escolas que elas oferecem uma carga horária estendida, né? Falei que no comecinho, assim, a carga horária de um curso regular, ela varia de 120 a 180 minutos, e de um programa bilíngue de 250 a 300 minutos, né? Tem algumas escolas que elas fazem o quê? Elas aumentam a carga horária de inglês na grade, mas elas continuam ensinando língua. Elas não ensinam os conteúdos escolares através da língua. Então, isso aí é uma carga horária estendida, que é diferente, tem uma carga horária parecida com o dos programas bilíngue, mas o foco da aula é diferente. É como se fosse o da escola de inglês dentro da escola, por exemplo. Com mais horas. Né? Então, assim, é importante a gente saber dessas diferenças para poder fazer uma escolha mais de acordo com o objetivo, com o propósito da família. Muito obrigada. Isso é importante, gente. Pesquisa. No mercado tem várias coisas por aí. E durante a alfabetização das crianças, o programa bilíngue pode atrapalhar ou confundir o processo cognitivo de aprendizagem da língua materna? O processo de avaliação, de alfabetização, né? Isso. Vamos lá. O processo de alfabetização formal, ele começa quando a criança vai para a escola, começa a entrar em contato com as letras, com os símbolos, né? Letras, e começa a desenvolver a coordenação motora fina, né?
E ela tem, assim, a culminância disso aí é lá por volta do final da educação infantil, primeiro ano do Uhum. ensino fundamental. Mas a gente pode dizer que, muito antes disso, né, quando a criança já começou a entrar em contato com o som das letras, o som das palavras, o som das frases, ela já começou um processo de alfabetização ali, né? Um processo que, assim, que ele é mais oral, Uhum. né? E que ele está mais envolvido com a oralidade, com a escuta das palavras, a escuta das frases. E quando ela vai para a escola, esse processo vai se tornando mais formal. Como a gente conversou ali na primeira pergunta, lembra da questão dos desenvolvimentos? Não dá Sim. para você separar eles, né? Então, ao mesmo tempo que ela vai estar desenvolvendo em outras áreas, ela vai estar começando também a identificar as letras. O que que acontece? Nos programas, assim, na maioria, né, ou em alguns programas bilíngues, normalmente, na educação infantil, a gente trabalha com o som das letras. Eles vão identificar, o som dessas letras, o som das palavras, né, Uhum. inclusive no primeiro ano, ensino fundamental. A gente ainda está trabalhando com a questão dos sons. Na escola, eles já estão o quê? Aprendendo a ler e a escrever. Então, eles já estão na alfabetização formal no português, Uhum. tá? E aí, no segundo ano do ensino fundamental, que a gente começa a incentivá-los a ler e escrever em inglês. E aí, o que que acontece? Como eles trabalharam o primeiro ano nessa alfabetização em português, isso dá para a criança um repertório linguístico em português, na qual a criança vai usar esse repertório que ela tem Uhum. e levantar hipóteses de como aquilo ali acontece em inglês. Que é o quê? No segundo ano, quando a gente incentiva eles a começarem a ler e a escrever em inglês, né. E aí, muitas vezes, isso acontece principalmente com as crianças menores, ela está fazendo alguma coisa, está na sala de aula, e aí ela quer usar o lápis de cor azul, mas esse lápis de cor azul está sendo usado pela coleguinha que está ali do lado. Aí ela vira para essa coleguinha e fala assim: "Ah, me empresta o blue", Acaba né, misturando, né? mistura. O que que acontece? O tempo inteiro, quando ela está trabalhando com os 2 idiomas, o tempo inteiro ela está fazendo associação, nos 2 idiomas. Não existe assim, principalmente quando a gente está falando de criança, não existe assim: "Ah, espera aí, vou usar minha caixinha do português, agora eu vou usar minha caixinha", não, as coisas acontecem ao mesmo tempo. E Uhum. aí, o que que ela faz? Vamos dizer que esse exemplo que eu dei foi numa aula de inglês, tá? Tá. Uhum. E aí, a professora naquele dia, ela estava trabalhando essa questão das cores. Quando ela levanta as hipóteses, isso não quer dizer que a criança está confundindo o Hum. inglês com o português, tá? Não é Tá. isso. Ela busca, na hora que ela constrói a frase, ela busca do repertório que ela tem, o que está ali mais fácil para ela.
Então, se ela está numa aula de inglês, a professora falou inglês a aula inteira, a professora trabalhou com as... O blue, nesse momento, vai vir para ela de uma maneira muito mais natural do que o azul. Com o passar do tempo, as coisas vão se... ajustando, vão se ajustando. Isso, elas vão se ajustando. E aí, o que acontece? Então, assim, isso não quer dizer que é uma confusão, que o inglês está atrapalhando na alfabetização. Não é isso, né? É a mesma questão das referências que eles criam, né? Que a criança cria, por exemplo. Quando ela chega na escola e vê a professora regente, ela vai falar o quê? Oi. Né? Aí a professora regente sai de aula, entra a professora de inglês, ela vai falar o quê? Hello. É verdade. Então, assim, a criança faz isso assim de maneira... Isso acontece de maneira natural, tá? E ela faz isso o tempo todo. E aí, o que acontece? Mais para frente, ela vai começar a perceber que os alfabetos em inglês e em português são similares, né? O A é a mesma letra nos dois alfabetos. Só que eles têm sons, as letras têm sons diferentes. Então, assim, a criança não faz confusão se ela está aprendendo inglês e está sendo alfabetizada. Ela está construindo, ela está, na verdade, aumentando esse repertório linguístico dela, né? E ela está o tempo todo lidando com as duas línguas ao mesmo tempo, né? Então, ela vai saber que, por exemplo, se ela está num ambiente que as pessoas estão falando português, ela vai se dirigir àquelas pessoas em português. Se ela está num ambiente que as pessoas estão falando inglês, ela vai se dirigir àquelas pessoas em inglês. Né? Então, assim... Isso também, né, Érica? Às vezes, minha filha não fala inglês comigo em casa, justamente o que você falou no início. Mas é essa questão do ambiente, né, que você falou. É a questão do ambiente, é a questão de que o professor é um profissional especializado dentro da sala de aula para proporcionar esse tipo de interação, né? E muitas vezes em casa, ela não vai ter o mesmo tipo de estímulo que está sendo dado na sala de aula. Né? Mas, assim, acontece muito, Guilherme, de criança que está brincando, e aí, de repente, começa a cantar uma música, e você vai ver, ela está cantando uma música em inglês, que ela aprendeu na aula de inglês aquela semana, né? Então, assim, ela está lá cantando, então... né? Então, assim, você percebe que é espontâneo, é natural. Né? Então, assim, não atrapalha na alfabetização. Maravilha. Érica, a Maria Amélia Marcos, ela mandou uma pergunta para a gente aqui no chat. E quando a criança encontra bloqueios no aprendizado da segunda língua, tem alguma estratégia, alguma coisa que possa ser feita, ou que o professor possa trabalhar em sala? Bom, aí eu acho que, assim, é importante investigar um pouquinho qual foi a causa, né, desse bloqueio. E aí, em cima dessas informações, trabalhar um pouquinho em sala de aula estratégias que façam com que essa situação do aluno possa ser modificada, né? Que ele possa se sentir à vontade, que ele possa se sentir à vontade para falar, se sentir à vontade para interagir com os amigos. Então, assim, eu acho que o importante nesses casos é trabalhar em cima do que causou esse bloqueio, né? Porque, sim, às vezes acontece. E aí eu acho que o professor pode buscar
essas estratégias para poder, como é que fala? Para poder ajudar, mas assim, fazer com que você supere essa questão do bloqueio. Muitas vezes, assim, quando a gente fala de criança pequena, Uhum. Muitas vezes tem ligação com uma questão emocional, né? Ligada ali ao fator do bloqueio, a causa. Uhum. Então, assim, mas é importante que, assim, aconteçam conversas com os pais, para poder saber mesmo, e poder tomar algumas atitudes mais assertivas. Muito bom. E, Érica, para fecharmos, alguns entusiastas da tecnologia acreditam que em um futuro não tão distante, seremos capazes de usar outras línguas sem frequentar a sala de aula e sem investir o tempo e dedicação no processo de aprendizagem. Qual a sua visão sobre esse assunto, especialmente em relação às crianças? Você acha que a gente não vai precisar mais de professor, Érica? Hum. Bom, eu acho que hoje em dia já existem, né, essas ferramentas tecnológicas que ajudam e apoiam as pessoas que não têm a fluência na língua. Uhum. Assim, coisas que as pessoas usam, assim, no dia a dia, tipo o Google Tradutor. Agora a gente tem vários equipamentos que trazem inteligência artificial, né? Inclusive tem umas pesquisas novas aí que estão falando de tradução automática neural, que eles estão usando uma tecnologia parecida com o que acontece no cérebro para poder ter traduções Olha. mais precisas, Uhum. né? Então, assim, eu acho que a tecnologia está aí, as pessoas estão desenvolvendo coisas cada vez mais sofisticadas, mas eu acho que esse tipo de automatização da língua, ele ajuda, sim, grandes empresas, quando precisa de uma tradução em massa, em pouco tempo, né? E mesmo assim, Guilherme, vamos pensar o seguinte: você usa um desses recursos tecnológicos para traduzir um texto. Uhum. Se esse texto traz aspectos culturais e regionais, você vai precisar da interferência humana de uma pessoa que tem aquele conhecimento sobre aquela específica região, Não, né? E realmente. aí, quando você leva essa ideia toda para o professor, para a sala de aula, né? É o professor que está ali que vai criar o quê? Vai criar o ambiente, vai criar um ambiente aconchegante para que o aluno tenha um processo de ensino-aprendizagem mais confortável, né? Uhum. Que influencia na questão da aprendizagem, sim. É o professor que está ali mediando, é o professor que está ali criando as situações que relacionamento, conexão, né? Uhum. Que assim, que não dá para ser substituído por uma tecnologia automatizada. E aí, quando você fala de criança, tudo isso é mais forte. Por quê? Uhum. Criança aprende brincando. Criança aprende num ambiente que ela
se sinta acolhida, que tenha afeto. Criança tem professor assim, nossa, meu professor é um máximo, adoro ele, né? Uhum. Ah, e aí, são, assim, são características que uma tecnologia automatizada não vai trazer. Então, eu não acredito que o professor possa ser substituído por uma tecnologia. Eu acho que ele pode usar a tecnologia como ferramenta a seu favor para enriquecer a sua aula, tá? Aham. Mas que haja essa substituição pelos fatores. E assim, língua envolve o quê? Interação, socialização, comunicação, né? Então, assim, você precisa do fator humano ali. Por isso que eu acho que o professor não pode ser substituído por uma tecnologia automatizada. E a gente está vendo isso hoje em dia também, né, Érica? Na nossa quarentena, os desafios que as escolas estão sofrendo com as crianças na utilização dessas tecnologias, né? Isso, porque, assim, elas querem o contato, né? A Uhum. conexão, o estar ali perto do professor. Então, realmente, eu acho que isso é um fator que, para as crianças, faz muita diferença. Ótimo. Érica, foi ótima a nossa conversa hoje. Eu queria agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite. E para quem está assistindo a nossa live, muito obrigado por estar aqui. Só para avisar que a gente vai disponibilizar um e-book da Érica também a respeito dessa live, com todos os detalhes que ela falou. Para quem tivesse inscrito pelo nosso Instagram, ou senão a gente vai liberar durante as semanas no nosso Instagram também para os seguidores. Tá bom? Érica, muito obrigado. Foi ótima a Guilherme, conversa. eu que agradeço a oportunidade e, assim, é sempre bom conversar sobre aqueles assuntos que a gente ama, né? Sim, sim, sim. Muito obrigado, gente. Se vocês quiserem mais informações, é só entrar no Instagram do Thomas Bilingue for Schools ou da Casa Thomas Jefferson, tá bom? Obrigadão, Érica. Boa noite. Tchau, tchau. Boa Tchau, tchau, noite. gente.